Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que me acompanham. Eu sou o Danilo, estudante do IFES Campus Guarapari, aluno do curso de Administração integrado ao ensino médio. E hoje, nesse podcast, irei abordar o seguinte tema: características geofísicas da Amazônia, falando um pouco sobre o seu relevo, sobre o seu solo, pluviosidade, geografia e área. Como já sabemos, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e abrange 9 países da América do Sul, como o Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Peru. A maior parte fica no Brasil, cobrindo cerca de 49% do nosso território. Ela tem extrema importância no âmbito nacional e internacional, e sua área é de 5.500.000 km². Bom, então vamos começar falando do solo. O solo amazônico é meio heterogêneo, vamos assim dizer. As margens dos rios, conhecidas como várzeas, possuem um solo mais fértil, por conta dos nutrientes transportados até o local pelas águas em períodos de cheias. Em outras regiões menos férteis, o solo apresenta uma fina camada superficial de matéria orgânica, chamada serrapilheira, formada pela decomposição de folhas, galhos, frutos, animais mortos e etc. Essa serrapilheira ajuda na mínima fertilização do solo em algumas áreas da floresta amazônica. O relevo amazônico é formado por planícies, que são periodicamente alagadas, planaltos, que têm altura máxima de 200 metros, e escudos cristalinos, com altitudes acima de 200 metros. Vale lembrar que a Amazônia abriga o ponto mais alto do Brasil, o pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, uma montanha com mais de 3.000 metros. O clima da floresta é o equatorial e apresenta médias térmicas que variam de 24 a 27 graus Celsius. É uma composição climática quente e úmida, que possui um regime regular e intenso de chuvas o ano todo. Por causa do ambiente mais úmido, produzido pela evapotranspiração da floresta, a amplitude térmica, que é a variação entre a menor e a maior temperatura de um local, é muito reduzida. Por outro lado, o regime de chuvas chega a uma média anual que vai de 1.500 até os 2.500 milímetros. Devido à sua grande extensão, a Amazônia exerce uma forte influência no regime de chuvas em toda a América do Sul e parte importante do mundo ocidental, influenciando assim na estabilização do clima global. Há um fenômeno muito interessante chamado de rios voadores. São fluxos aéreos de água formados por massas de ar carregadas de vapor de água que são empurrados por ventos, levando a umidade para outras regiões do Brasil e para outros países da América do Sul, como Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e até mesmo o sul do Chile. Ao tocar nesse tema, é indispensável que falemos da nossa atual conjuntura governamental, que propicia ações antrópicas que causam mazelas ao bioma. O problema das queimadas na floresta amazônica não é recente. Em governos anteriores, os números já eram bem altos. Porém, com os discursos irresponsáveis, práticas flexíveis para com os agricultores e criadores de gado, diminuição da fiscalização na região
e crises institucionais com outros países que auxiliam na conservação da Amazônia, vindas do Poder Executivo, o índice de degradação da floresta aumentou consideravelmente. Como disse antes, a floresta amazônica regula o clima de diversas regiões do Brasil e de países vizinhos, com seus rios voadores. As queimadas na Amazônia afetam o equilíbrio dos ecossistemas, a saúde humana e o planeta como um todo. Por isso, é necessário conhecer e estudar o bioma amazônico para o defendermos. Esta floresta tem influência na vida de milhões de pessoas. Devemos lembrar também dos diversos territórios indígenas localizados na região, que marcam a história e cultura do nosso país, mas enfrentam dificuldades todos os dias por conta do avanço da fronteira agrícola, do garimpo ilegal e da intolerância contra esse povo. Mas enfim, galera, é isso que eu tenho para falar. Nós devemos buscar conhecer mais para defendermos a Amazônia. Esse é o nosso dever como cidadãos. Não podemos deixar a Amazônia sumir, como que está acontecendo com a Mata Atlântica e com o Cerrado brasileiro. Devemos defendê-los, todos esses biomas, pois eles são muito importantes para a natureza, para a vida humana, para a vida de milhares de animais e plantas. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e um grande beijo.